tarde. Esse é o programa Boa Performance, um programa sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu sou a doutora Josiane Paula Vascon, sou médica do esporte e nutróloga. Você nos acompanha todas as sextas-feiras às 17 horas pelo canal 3 da NET, TV Grande ABC, pelo Facebook da TV Grande ABC e pelo Instagram, @ABCRepórter, e pelo meu, @Josiane Vascon. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está na moda, gera algumas críticas, que é a dieta low carb. Você sabe o que é esse tipo de dieta, dieta low carb? Será que todo mundo que diz fazer low carb, porque quer perder aqueles quilinhos extras, realmente está seguindo essa dieta da maneira adequada? E o mais importante, será que isso é indicado para todo mundo? Qualquer um pode fazer dieta low carb? Para isso eu estou recebendo a nutricionista Gabi Esteves. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, querida. É um prazer muito grande. Obrigada. Prazer meu te receber aqui. A Gabi é nutricionista, é pós-graduada em nutrição clínica, especialista em cirurgia bariátrica e suplementação nutricional. Já atuou como professora na área de transtornos alimentares no curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC. Tem 17 anos de atuação no consultório de gastro e cardiologia e é nutricionista parceira da TV Gazeta. Hoje está aqui conosco, nos contemplando com a sua presença, seu conhecimento. Então vamos lá, Gabi, fala um pouquinho dessa sua vasta experiência, o pessoal que te procura para perder peso. E eu gosto de falar, não em perder peso, eu gosto de falar em eliminar gordura, que são coisas diferentes, né? Exatamente. Fala um pouquinho dessa sua prática. Olha, Ju, normalmente o que mais tenho no consultório realmente são pessoas que procuram perder peso, né? E essas pessoas buscam muito a questão imediata do emagrecimento, né? Então, uma coisa assim que eu sempre costumo dizer é de que seja de uma maneira duradoura, de que seja de uma maneira saudável, né? Que busquem um novo hábito de vida. E eu acredito muito na low carb por isso. Né, eu acho que é uma dieta que a gente consegue incluir aí no nosso dia a dia. Eu acho que dá para ser mais flexível e uma coisa de levar mesmo como um hábito assim. Perfeito. Eu ia até lá no finalzinho te perguntar se a gente, mas já vou adiantar a pergunta, se a gente pode levar a low carb como um hábito de vida então, a longo prazo, ou se precisa ser uma dieta de um tempo curto, um tempo determinado. Então dá para ser um hábito de vida? Então, a low carb é uma forma assim, genérica da gente falar, e existem vários tipos de dieta dentro do low carb, né? Então, a gente tem a dieta cetogênica, do Atkins, do Kahn. Então, assim, dependendo de qual você vai praticar, você vai ter um volume maior ou menor de carboidratos. Então, quando a gente fala numa dieta cetogênica, por exemplo, eu costumo deixar os meus pacientes por volta de 30, 40 dias com uma dieta dessa, porque ela é muito restrita e eu acho muito difícil a gente levar esse hábito para sempre, né? Agora, quando a gente fala de uma dieta low carb um pouco mais flexível, que a gente consegue controlar a quantidade de carboidrato, eu acho que é uma dieta muito viável, principalmente para pessoas que querem ter uma longevidade melhor, que querem evitar diabetes, que querem, né, melhorar a função cardiovascular. Eu acho muito interessante. Legal. Então, explica para o pessoal que está assistindo a gente o que são carboidratos. Carboidratos, né, são pedacinhos aí que a gente encontra na comida, que normalmente a gente tem como fonte de energia para o nosso corpo, para o cérebro e tudo mais, para a gente ter um funcionamento melhor. As dietas low carb, a gente não faz exclusão desses carboidratos. Então, por exemplo, uma batata, a gente não vai tirar a batata da alimentação, a gente só vai reduzir a quantidade e ver onde é melhor ela entrar ou não, né? Então, esses carboidratos, então, farinha, bolos, arroz, batata, mandioca, mandioquinha, macarrão, tudo isso não é que vai ser excluído da vida do paciente, só vai realmente ser reduzido e calculado ali de acordo com o que esse paciente queira emagrecer. Uma coisa que eu acho muito importante o pessoal saber, o carboidrato,
a gente tem a forma, né, dele total no alimento e tem a forma como carboidrato líquido, que isso eu acho muito importante, porque de forma muito errada eu vejo no consultório pessoas chegando excluindo alimentos porque tem alto teor de carboidrato. Um exemplo, uma cenoura, por exemplo, né? Que acho que no seu consultório também, né? Ai, não, eu não como nem cenoura, nem beterraba, porque tem muito carboidrato. E se a gente for ver o real carboidrato desses alimentos, que é quando a gente, do total de carboidrato, subtrai o que tem de fibras, fica um valor muito pequeno. Então, assim, vale a pena a gente consumir esses alimentos, né? Então, claro, tubérculos, a batata doce, que o pessoal come à vontade, não é para comer à vontade, né? Mandioquinha, tem um valor de carboidrato maior, tem uma quantidade de fibra também a ser considerada, mas os vegetais em si são coisas que eu não excluo de forma alguma da alimentação das pessoas. Legal, sabe que lá no consultório, quando o pessoal me pergunta, né, sobre índice glicêmico e carboidrato, o que tem mais, o que tem menos, eu gosto de resumir da seguinte maneira, me corrija se eu estiver errada. Divide entre o que nasce em cima da terra e o que nasce embaixo da terra. Então, normalmente, os legumes que nascem em cima da terra têm um índice glicêmico um pouco menor e o que nasce embaixo da terra, as batatas, como você está falando, os tubérculos, tem um pouquinho maior. Então, você está realmente com o objetivo de perder uma gordurinha, então evita, não elimine, né? Mas diminua a quantidade das raízes, com exceção da cenoura, como você falou, né? E aumenta abóbora, abobrinha, chuchu, vagem, tomate, pepino, tudo que nasce em cima da terra. É mais ou menos por aí? Perfeito, né? Deixando bem claro essa questão da cenoura e da beterraba, que eu acho que as pessoas, né, evitam, e é um alimento tão nutritivo, riquíssimo em fibra, em vitamina A, que a gente está com uma deficiência grande aí, né, que a gente vê em consultório, eu acho muito interessante. E aí eu acho bom a gente deixar um termo também que eu tenho escutado nos congressos que a gente vai, o low carb. Então a gente sempre pensa o low carb como uma dieta com bastante pouco é feio, né? Baixo carbo, quase nada de carboidrato, e não necessariamente é. Então surge um tema que a gente fala agora, less carb, né? Então você tem uma dieta lá normal, que você está consumindo, mas a gente vai diminuir um pouquinho a quantidade de carboidrato. Então você não chega a fazer uma low carb, você faz uma less carb, porque a low carb ela tende a ser um pouco mais restrita ainda. E acho legal a gente falar de tipos de alimentos que a gente deve tirar ao máximo, que são os de alto índice glicêmico, como os açúcares, as farinhas refinadas. Então, numa alimentação low carb, numa alimentação saudável, isso não deve fazer parte. Olha, Jo, é o que eu costumo falar. Claro que a gente gosta de orientar a dieta individualmente, sim, porque tem as questões genéticas, as questões de hábitos, que é muito melhor. Agora, uma coisa que eu falo para a TV sem medo, internet, Instagram, se você quiser começar alguma mudança alimentar, tire açúcar, tire refinados, né? Então farinhas brancas e tudo mais, e baseie a sua alimentação em vegetais. Eu acho isso, nenhuma pessoa não vai se favorecer de uma alimentação dessa forma, né? Então até as pessoas assim, eu vou fazer low carb e tal, come carne com bacon. Pois é. Né? Não, vamos comer um saladão com um monte de verdura, legumes, cozido, assado, grelhado, e ir lá, a carne com bacon, se quiser, né? Não precisa substituir a quantidade que você deixa de comer de carboidrato pela proteína. Pela proteína ou pela gordura, né? Então, às vezes, tira completamente. E aí, nas low carbs mais restritas, talvez uma cetogênica e tal, o pessoal tira até uma variedade de frutas, né? Sim. E aí, eu acho que ok, se é por um período determinado, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune, ela precisa se beneficiar disso de maneira bastante rápida, bastante aguda, por algum motivo, mas não é algo que é para manter por um longo espaço de tempo, que eu até falo para os pacientes, come comida do Papai do Céu, come comida de verdade, né? Então, dá na natureza, é fruta, verdura, legumes, castanhas, sementes, não tem como isso não ser saudável,
Não é mesmo? Fala um pouquinho pra gente, então, das diferentes dietas low carb. Você falou da cetogênica, da Atkins. Explica um pouquinho a diferença de cada uma. Por exemplo, a Atkins, ela tinha aquela pegada assim de comer qualquer tipo de gordura saturada, então pode bacon, salsicha, linguiça, presunto, o que for, né? E nada de carboidrato, nada de fruta, nada de legumes e tal. Pararam de fazer, ainda bem, né? Que bom! Ufa! Adorei. Temos a Dukan, que é mais ou menos isso, mas usa o farelo de aveia e tal. Mas eu acho que é uma dieta muito agressiva para o sistema digestório. Eu já peguei muitos pacientes assim, com problemas intestinais graves após um longo período fazendo Dukan. Então, também é uma que eu não gosto de indicar. A low carb eu acho que é a mais legal da gente fazer, né? Porque daí a gente, pode comer bacon? Até poderia. Um bacon artesanal, que, né, não tem produto químico para ser defumado. Precisa comer todo dia com ovo de manhã? De forma alguma. Né? Eu acho que resgata um pouco também aquilo da gente comer a comida do Papai do Céu. Assim, vamos comer um queijo curado. Eu acabei de vir de Minas, eu estou muito queijeira hoje. Né? Então, assim, você pegar um queijo curado, um queijo da fazenda, uma coisa bem feita. Precise comer o light do mercado, de potinho fechado, que dura 3, 4 meses. Né? Então, acho que esse tipo de coisa low carb cai muito legal. Né? E assim, de benefícios que eu gosto muito de dieta nessa linha, que como a gente faz um aumento de gorduras boas, as gorduras também feitas pelo Papai do Céu, né? Então, de abacate, de coco, as castanhas, o óleo de coco mesmo, óleo de abacate, gergelim, esse tipo, né, chia. Esse tipo de óleo faz muito bem para o nosso sistema cardiovascular, que é uma das maiores causas de morte, né? Então, quando a gente aumenta essa questão dos ômegas, de gorduras boas, a gente tem uma proteção desse sistema cardiovascular muito grande, né? Uma prevenção absurda de diabetes, que a gente tem visto aí um aumento gritante, né, Jo? Infelizmente, tem. Muito. Assim, pessoas com 25 anos com diabetes tipo 2, né? Sim. Que quando a gente se formou lá atrás, como que era, né? O pessoal com 65 anos começava a desenvolver a diabetes, né? Então tem uma série de benefícios, né, Gabi? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses benefícios daqui a pouquinho, tá? Vamos fazer um rápido intervalo agora. Na volta, a nutricionista Gabi Esteves vai falar mais sobre dieta low carb. Não sai daí que é rapidinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta com o programa Boa Performance. Hoje recebendo a nutricionista Gabi Esteves falando sobre dieta low carb. Se você perdeu a primeira parte do programa, você pode assistir a reprise às 21 horas toda segunda-feira na NGT, canal 48, aberto para todo o Brasil. E tem também o meu canal do YouTube, Doutora Josiane Vascon. Esse e todos os programas estão por lá. E você pode aproveitar e participar ativamente, deixar suas dúvidas e sugestões. Então vamos falar sobre dieta low carb. Nós estávamos falando no finalzinho do primeiro bloco sobre benefícios. A Gabi já falou pra gente sobre benefícios cardíacos, vasculares, evitar a diabetes, e tem algumas questões também dela ser anti-inflamatória, não tem, Gabi? Questão de autoimune, você acompanha essa parte também? Sem dúvida, né? A gente vê muito assim para fibromialgia, uma coisa que está muito legal, pacientes com artrite, né? A gente vê que uma retirada do glúten, né, faz uma grande diferença, mas também quando a gente reduz esses carboidratos de alto índice glicêmico, né, que precisam de uma grande quantidade de insulina para a gente conseguir absorver, quando a gente reduz esses alimentos, toda essa questão inflamatória, Hashimoto melhora muito, então, sem dúvida tem a ver. E uma coisa que eu acho fantástica dessa dieta, Jo, é que você não passa fome, né? Porque quando a gente diminui a quantidade de carboidrato, diminui esse efeito rebote que a insulina causa de dar essa fome na gente. E a gente aumentando os alimentos com gordura, gente, é maravilhoso. Você fica saciado por muito mais tempo, né? Então eu acho muito, muito legal. Você sabe que hoje mesmo foi no consultório uma paciente e viciadona em doce, né? E tem que comer doce na hora do café da manhã, já começa com uma Nutella, com uma bolacha e o dia inteiro. E eu estava explicando para ela justamente essa questão do efeito rebote que dá, né? Então, só para explicar para o pessoal, quando a gente come um carboidrato de alto índice glicêmico, um pão, uma farinha branca, um chocolate, acontece um pico de glicemia, de açúcar na corrente sanguínea, e com isso o seu organismo libera a insulina para pegar essa glicemia, essa glicose, e tirar da corrente sanguínea, fazer todo o processo de digestão, enfim. Então, você acorda com um índice glicêmico, com uma glicemia na sua corrente sanguínea que está aqui. Você come o chocolate, a bolacha, qualquer coisa que vai fazer um pico, então vai fazer com que isso suba, e aí depois você tem o efeito rebote da queda. Então, seu organismo fala, poxa, quero mais, não tá legal aqui, tava melhor lá em cima. Porque acontece a liberação de uma série de neurotransmissores do prazer, quando você tem o pico de insulina, de glicemia, que quando cai, fala, não, eu quero mais. Então, é o vício pelo doce, é o vício pelo carboidrato, é o vício pelo chocolate, é o vício pelo pão. Então, é muito mais fácil você manter o paciente naquela quantidade, com pequena variação da glicemia, da insulina no decorrer de todo o dia, e isso já começando do café da manhã, do que alguém que está o tempo inteiro em picos e vales de glicemia, de insulina na corrente sanguínea, porque isso vai fazer com que o indivíduo sinta mais fome, mais necessidade do carboidrato. É isso, não é, Gabi? Exatamente. Perfeito. Isso. A dieta low carb ajuda a emagrecer também? Sem a menor dúvida. Com certeza. Né? É o que mais a gente tem usado assim em consultório, justamente por ela ser fácil de estar em qualquer lugar, né? Você consegue manejar essa quantidade de carboidrato. É uma coisa que dá para levar bastante tempo. Preciso perder 30 quilos. Faz um controle maior de carboidrato. É só 5, você pode liberar um pouquinho mais. E o paciente entende o porquê, né, Ju? Eu acho que isso é o mais importante. Aquilo que a gente fala, não pode comer bolacha, água e sal.
Tá, por quê? Né? E eu acho que o low carb vem bem isso, né? Essa explicação da questão da glicemia, da insulina. Você explicar, dar um empoderamento para esse paciente e decidir o que ele vai fazer da vida dele. Né? Que nem eu brinco, falo, ó, você vai numa lanchonete, tem lá o hambúrguer, batata frita e refrigerante. Qual que você gosta mais, o pão, a batata ou o refrigerante? Ah, eu gosto da batata. Ok, você vai beber água, você vai tirar o pão do hambúrguer e você vai comer a batata. É uma redução de carboidrato, é uma dieta low carb. Não vou dizer que é uma dieta low carb com qualidade. Perfeita, limpa. Né? Mas quem eventualmente não vai num aniversário, não sai com amigos, não tem essa questão social. Sim, né? Essa questão social e o eventual é muito importante. Eu falo também para os pacientes no consultório. Não é que nunca mais você pode comer um pedaço de bolo, você nunca mais vai poder comer um pão, você vai poder participar de um almoço em família, comer uma lasanha e macarronada, não é isso. A questão é que isso vai ser exceção, isso vai ser de vez em quando. E não vai ser todos os dias, o tempo inteiro, não, só hoje, só um pedacinho aqui, só um pedacinho ali, porque isso passa a ser parte da rotina e não é mais a exceção. E aí todos os benefícios da low carb, seja para questão de peso ou de saúde, não vai ter. Gabi, você vê também outros benefícios da low carb no sentido de... Sabe o que me preocupa muito? Massa magra. Né? A gente sabe que o carboidrato ele é importante para a construção da musculatura, então até quem quer hipertrofiar, aumentar a questão de musculatura, tem que ter um aporte maior de carboidrato na alimentação. A dieta low carb, ela prejudica, ela faz com que o indivíduo perca também musculatura nesse processo de perda de peso, ou dá para manter a musculatura e perder só gordura? Olha, eu acompanho o pessoal lá no consultório com exame de bioimpedância. Você também, você sabe que é uma coisa assim bem fiel, né? Um exame que a gente consegue avaliar bem. Eu não vejo grandes perdas de massa muscular pela seguinte questão. Quando eu monto a dieta para o paciente, eu sempre coloco o carboidrato, quando ele for consumir, de baixo índice glicêmico, junto com uma proteína. Então, isso assim, em questão de absorção, de energia corporal e até na questão assim de colocar um pouco de gordura ali no meio também, vai dar uma energia que esse paciente não vai precisar perder a massa muscular para conseguir energia. Né? Existem até alguns suplementos que fazem o teu corpo usar mais a gordura como energia do que o carboidrato. Então, se eu percebo que esse paciente está perdendo um pouco de massa muscular, mesmo praticando atividade física, tudo, você pode lançar mão de um suplemento como esse, você pode aumentar um pouquinho o carboidrato e tal. O que eu não uso é dieta low carb para hipertrofia. Isso eu acho que não... É um contrassenso, né? Não dá, né? Não dá, né? Ainda mais que precisa para hipertrofia, muitas vezes carboidratos de alto índice glicêmico, daí não tem como, né? E o pessoal procura muito isso, né? Quero perder gordura, mas eu quero aumentar a massa magra. Eu falo, legal, perfeito, todo mundo quer isso. Mas são momentos diferentes, né? Porque para perder gordura, você tem que fazer uma dieta mais low, seja low carb, low qualquer coisa, low calorias. Sim. Né? E para ganhar musculatura, você tem que fazer uma dieta hiper, né? High. Então, vamos lá, quase uma mágica quando a gente consegue as duas coisas junto, né? E nosso imediatismo não suporta isso. Verdade. Tem alguns alimentos, Gabi, que eles parecem que são low carb, mas não são. Tem algumas... Acho que a batata doce é o que é melhor falar, né? Porque o pessoal acha que, porque é batata doce, dá para comer, né? Eu lembro que uma vez eu peguei um paciente, ele comia uma batata doce no café da manhã, uma no almoço e uma. Meu Deus. Sabe assim, né? Achando que olha, eu tô fazendo low carb, mas não emagreço, tal. Então, assim, eu acho que isso é o principal. Assim, a batata doce, eu acho que é o maior mito da alimentação que a gente tem nos dias de... E tapioca, né? Tapioca, não é? O pessoal fala, mas nem tapioca. Eu falo, mas a tapioca vem da onde? A tapioca não vem da mandioca. A mandioca não é uma raiz, então não vai rolar. E a tapioca, você tira toda a fibra da mandioca e faz a tapioca, né? O pessoal gosta de substituir o pão francês por tapioca. Aí tudo bem? Aí pode, não é? Mas dá meio na mesma, né? Tudo bem que você tira o trigo, né? Mas assim, metabolicamente é a mesma coisa, né?
Então, eu acho que tapioca e batata doce, para mim, são os... estão no top aí da nossa lista. Eu acho que o mais importante, Gabi, é não fazer as coisas por conta, né? Porque está muito difundida a questão não só da low carb, como de diversas dietas por aí, e existem infinitos nomes, e o que a gente vê muito, eu tenho certeza que você vê na sua prática também, é feito sanfona. Porque a pessoa vem, ela tira determinado alimento ou determinado grupos de alimentos e aí ela tem uma restrição, uma diminuição de peso, óbvio, porque ela tirou, mas não é com qualidade muitas vezes. Eu falo, o seu corpo, quando você vai perder peso, ele não sabe que você tem que perder só gordura e manter massa magra. Peso é um conjunto de todas as coisas. E aí a gente, quando passa uma alimentação mais regrada, orientações, faz avaliação com bioimpedância, a gente consegue fazer esse acompanhamento justamente para o indivíduo eliminar a gordura indesejada e manter a massa magra, né, de maneira saudável. Além do que, é perigoso deficiência de uma série de nutrientes. E eu vejo algumas pessoas tirando frutas. Sim. Você recebe, pessoal, supostamente fazendo low carb sem consumir fruta também? Sim. E assim, Ju, uma coisa que me preocupa mais ainda do que os pacientes perderem massa magra, eu acho que assim, está muito na mídia, está muito fácil você pegar uma dieta de um amigo e seguir, né? E eu tenho recebido pessoas assim com problemas de saúde gravíssimos por seguirem dietas de outras pessoas. Então, por exemplo, uma vez eu peguei um moço, ele tinha 35 anos, com um caso de diverticulite grave. Diverticulite é uma coisa que dá em idosos, sim, né? Sim. É difícil você pegar num paciente jovem assim. E ele falou, mas olha, eu já estou me sentindo melhor desde que eu saí do hospital, porque ele ficou internado um tempo e tal. Minha esposa está fazendo uma dieta super legal para mim, porque ela emagreceu 15 quilos com uma dieta, tal, não sei o que lá. E assim, ela punha chia e sementes em tudo que você possa imaginar. O que é total contraindicado para um caso de diverticulite. Então assim, né? O que vocês podem fazer sozinhos é tirem açúcar e farinhas refinadas. O resto, procure ajuda, porque a gente está mexendo com vida. E isso é muito importante. Eu acho que a gente não podia terminar o programa de outra maneira, com uma dica mais importante do que essa. Eu quero te agradecer demais a sua presença. Prazer, já deixo meu, o convite viu? aberto para um outro dia para você vir, para a gente quiser. bater mais papo, tá bom? Então, Gabi Esteves esteve com a gente aqui falando sobre dieta low carb. Acompanhe pelo canal do YouTube Doutora Josiane Vascon e até a próxima.